Estamos aqui iniciando mais uma vez o canal do Empreendedor. Seja bem-vindo no nosso meio. Hoje nós temos uma convidada especial que daqui a pouco vai estar contando um pouco a história dela para a gente. Mas eu gostaria de estar compartilhando com vocês que na próxima semana, né, para quem tem aí vontade de empreender ou já empreende, a gente vai começar na próxima segunda-feira o curso Empreender para Crescer, segundo os princípios bíblicos. Sim, há princípios bíblicos para a prosperidade dos negócios. É importante a gente estar atento a isso também, né? A próxima turma, na segunda-feira, vão ser 5 segundas-feiras, às 19h30, é 1h30 de aula ao vivo. A ideia do curso é dar um embasamento. As pessoas que desejam empreender ou que já empreende, mas que às vezes começou ali sem um planejamento, começou só mesmo no embalo da necessidade, né? E não teve uma técnica antes, não teve um planejar. O curso ele vai te orientar a dar essa base que você precisa para conseguir empreender, e empreender com propósito, e empreender com segurança e te dando condições para crescer, não só abrir um negócio, mas e pagar suas contas que estão por vir, né? E nas despesas normais do dia a dia, mas o empreender ele precisa ser mais do que um ganha-pão, né? Por isso o nome que o Senhor me deu, que é empreender para crescer. É mais do que simplesmente pagar conta. Ele tem que ser algo para ser a concretização, a materialização dos nossos sonhos. Temos tantos sonhos, não é verdade? Temos sonhos de capacitar mais, de ter um bom estudo para os nossos filhos. Também quantas coisas que a gente quer viajar, conhecer esse mundo lindo que Deus fez para a gente. E Ele nos dá dons, nos dá talentos, né, para que a gente possa colocar isso a nosso favor, né, colocando ao dispor do reino, cumprindo o propósito dele para as nossas vidas. Eu falo com os alunos que o Senhor ele já nos fez com talentos e eles são percebíveis desde a infância. Às vezes nós não ficamos atentos às brincadeiras que a gente tinha na infância, o que a gente de fato, a gente já era ali manifestado desde pequenininho. Eu mesma, quando eu comecei a observar isso, né, eu fui me dando conta que eu já era administradora desde os 9 aninhos. Eu brincava ali como se eu tivesse uma empresa, colocava ali minhas bonecas me assistiam, ou fingindo que eu estava atendendo alguém, que eu já estava aplicando ali os dons, os talentos para gerenciar um negócio, para administrar. E é interessante que o Senhor colocou no meu coração desde sempre assim. Eu sempre tive vontade, sempre admirei muito as pessoas com talento, com algo que elas fazem, mas que dali gera um ganha-pão, gera o pagamento, né, das despesas da família, né? E a pessoa abre um negócio e começa a dar certo, ou mesmo em casa, às vezes um trabalho informal, e já surge, né, o que vai estar arcando com as despesas da família. Eu pensava assim, gente, mas são tantos dons, são tantos talentos, e se tiver ali uma técnica, se tiver algo que a gente aprende ali, né, na faculdade, e com os estudos, a capacitação, se a pessoa tiver as instruções certas, como que aquilo pode avançar, né? Porque a palavra fala que nossas mãos são abençoadas, né? E do fruto do nosso trabalho, que comeremos o nosso pão. E mais do que comer o pão, né? O Senhor, Ele nos
prover condições de prosperar, porque Ele também nos prometeu vida e vida em abundância. E essa possibilidade da gente crescer através daquilo que já nos foi dado como dom, como talento, é muito gratificante, porque passa a ser algo como uma brincadeira de criança, né? Passa a ser algo prazeroso. Tem gente que, tantas pessoas falam assim, nossa, é muito ruim quando chega segunda-feira, porque trabalha em algo que é enfadonho, né? Que não está relacionado ao propósito de Deus para ela. Porque quando a gente está no centro da vontade do Senhor para as nossas vidas, quando a gente está ali realmente assumindo o propósito que Deus tem para a gente, é muito gratificante, é muito prazeroso. Não tem como dimensionar o valor que isso nos gera. Não tem como dimensionar a satisfação de estar fazendo algo que é o propósito do Senhor. E como eu coloquei no início, normalmente ele já é percebível ali desde as brincadeiras de criança. Isso não é coisa da minha cachola, tá, gente? São estudos feitos mesmo, que a gente já nasce com dons e talentos, e eles são manifestados desde ali das nossas brincadeiras de criança. A gente, na semana retrasada, tivemos aqui a participação da Emanuele, que é cabeleireira, e ela comentando como que ela tem são 7 irmãs, e como que todas foram para esse caminho de salão de beleza. E elas já brincavam entre elas desde pequenininha, quando na aula, né, ela começou a lembrar, quando a gente estava tratando essa parte do propósito, ela começou a lembrar que realmente ela já tinha essas brincadeiras com as irmãs. E eu vejo isso, né, quando eu coloco essa questão em todos os meus alunos, assim, começa a lembrar e normalmente aquilo que a pessoa está atuando, com certeza tem alguma coisa a ver, ou ela fala assim, nossa, eu sinto que eu tô fora, né, assim, eu me perdi, eu já tinha esse propósito, teve uma vez, eu tive uma experiência muito gostosa com um aluno, era um mentorado meu, que a gente já estava há um tempo ali trabalhando em cima disso. Ele me ligou quase 10 horas da noite, mano. Falou assim, Viane, eu precisava te contar, não posso dormir sem te contar isso, porque eu descobri, né, o meu propósito. E olha como que é interessante, ele foi descobrindo que ele já tinha isso, né, de querer ajudar jovens que têm ali vontade de trabalhar, de avançar na vida, né, de se capacitar mais, mas às vezes não tem uma oportunidade, não tem condições, né, ali a família de estar abençoando ele com os estudos, tá capacitando. E ele começou a fazer esse trabalho, capacitando os jovens, associando aquilo que já é algo que ele já gosta de fazer, que ele é professor, mas agora com um propósito, com um objetivo de capacitar as pessoas que ali não têm condição de receber uma capacitação paga, às vezes, como eu falei, né, é muito gratificante. E o meu propósito é exatamente esse, de auxiliar o micro e pequeno empreendedor para que o seu negócio cresça, mas que cresça com segurança. Entender que os dons e os talentos, eles podem ser potencializados com a graça do Senhor. Eles podem sim avançar. E o negócio, ele vir a ser ali a fonte de renda da família, mas também a fonte da onde que vão ser materializados os sonhos da família. Os sonhos de poder gerar ali um futuro melhor para os seus filhos, ter essa condição, que o seu negócio ele possa estar gerando para você essa condição. E quando eu questionava o Senhor, né, mas para eu atuar com as pessoas, né, os micros e os pequenos empreendedores, as pessoas que estão começando, é complicado a parte financeira, como com pessoas que ainda estão iniciando, que a dificuldade também para elas poderem
pagar por isso, por essa capacitação. E o Senhor foi me trazendo a ideia do curso online, que antes eu dava mentoria individualizada. E no curso online a gente tem a possibilidade de fazer um valor mais acessível, que aí vai ser turma, não vai ser individual. E o fato de ser turma também é interessante porque é uma oportunidade de interagir um com o outro, porque as aulas são ao vivo. Então, a oportunidade de conhecer outros que estão ali vivendo a mesma realidade, passando por dificuldades semelhantes ou diferentes, mas que acrescentou na vida um do outro. Foi muito gostoso para a gente essa interação e então por isso eu mantive a aula ao vivo para gerar esse network entre os alunos, para gerar essa oportunidade de eu poder conhecer vocês mais e vocês interagirem entre vocês, tendo essa oportunidade de aprender mais ali com a história do colega, com uma sugestão de um colega e que às vezes já viveu algo semelhante, já está, né, um pouco mais a caminhada, né, avançada em relação a você. Mas não fica só nisso, né? Eu não daria conta de não ter um contato de pertinho. Como eu estou acostumada com a mentoria individual, eu comecei a fazer são 2 mentorias dentro do curso, uma oportunidade para a gente estar clareando melhor aquilo que foi ensinado, para trabalhar a parte de precificação, que é algo muito específico e cada negócio tem detalhes que são importantíssimos e que às vezes o fato de deixar de colocar, de pontuar na formação do preço algumas coisas, aquilo ali pode te iludir com a expectativa que você fez ali, os cálculos, então tá tudo certinho, eu tô tendo X% de retorno e na verdade, quando eu pego para fazer mentoria, para fazer consultoria em empresas já constituídas e que eu percebo como que são os detalhes, que é o que realmente faz o micro e pequeno empreendedor perder o rumo. É uma pesquisa do Sebrae, agora recente, de junho de 2021, que 29% das empresas que abrem, elas fecham em um espaço muito curto de tempo. E por que isso? Por falta exatamente de planejamento. Vendo quem está entrando aí, estou falando aqui, né, da importância da gente empreender com um propósito e também do curso que é o Empreender para Crescer, que a gente ensina as técnicas de como você gerar propósito no seu negócio. Isso é um dos tópicos do curso. Ele vai começar a nova turma agora na próxima segunda-feira, às 19h30. Vou deixar para vocês, já tá lá na bio do meu Insta, você clicar lá, entender melhor, né, todo o conteúdo, o que vai estar sendo ministrado, muito rico de conteúdo, são muitas informações de vários cursos que eu fiz, juntando, né, com a minha experiência de quase 7 anos atuando auxiliando o micro e o pequeno empreendedor na elaboração do projeto para o seu novo negócio. E para que seja algo que você tenha como responder, é viável empreender nesse negócio? Vou ter de fato retorno? Essas informações você vai ter com esse curso, todas essas respostas. Qual que é a estimativa de vendas, qual que é a estimativa de produção, qual que é a sua capacidade produtiva? Ou mesmo o prestador de serviço. Eu quero ganhar X por mês, mas quanto de fato você consegue atender por mês? A gente tem técnicas para a gente fazer todos esses cálculos, para que de fato
seja algo que não vai mais entrar no escuro. Vai ser algo que vai estar pisando, sabendo onde você está pisando. Por isso que eu afirmo tanto isso, né? Que é empreender, mas é empreender com segurança. Porque exatamente tem técnicas para que você tenha como saber de fato se esse negócio ele é viável você empreender. Tem fórmulas, tem cálculos para ser feito e nós vamos estar fazendo isso junto. Não precisa de assustar, de ter medo na hora que fala de cálculo, todo mundo, não quero. Fica tranquilo que essa parte, né, dos cálculos, todas as estimativas, principalmente cálculo de venda, a gente vai estar fazendo na mentoria individual, exatamente para conseguir te assessorar não só com teoria de como aplicar uma fórmula, mas para de fato estar fazendo com você e para você aquela cálculo de como gerar de fato o seu negócio com segurança, que não seja algo mais empreender no escuro, é empreender sabendo de fato se vale ou não a pena você estar abrindo este negócio, né? E a ideia também do planejamento, a importância é que ele não seja algo assim para que você esteja perdendo tempo e dinheiro, que são duas moedas que a gente tem hoje, são muito importantes, né, gente? O tempo, que a gente empreender em algo que já sabendo ali que vai dar certo, é muito mais tranquilo. E para isso há técnicas para a gente saber se realmente vai dar certo ou não. E para fazer também dar certo. Graças a Deus por isso, né? Que o Senhor ele dá inteligência aos homens para que criam essas possibilidades de melhorar aquilo que a gente já faz. E por isso que existe a capacitação, a importância de nos capacitarmos, a importância da gente estudar. Porque da mesma forma que ele deu um talento para você fazer algo que vai ser um bem para mim, ele deu um talento para mim também fazer algo que vai ser um bem para você. E essa troca, né? No reino a gente nunca fica de mãos vazias. É sempre uma troca. O Senhor também ele nos fala que o meu povo padece por falta de conhecimento, né? Em Oséias 4:6. Por falta de conhecimento de quem ele é, falta de conhecimento da verdade que está na palavra do Senhor. E aí a importância da gente também buscar conhecer onde que a gente está empreendendo. Buscar conhecer no Senhor o propósito dele para as nossas vidas. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. É importante a gente buscar nele, né, nos submeter a ele. Qual de fato é o seu propósito para a minha vida? Eu rodei durante muito tempo, gastando tempo e dinheiro, investindo em concurso público. E até que um dia, eu conversando com um pastor, ele, de tanta frustração, de tanto tempo que eu já tinha investido, foi mais de 5 anos. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu trabalhava na minha área, mas assim, trabalhava meio horário para eu ter condição de estudar para o concurso, então o retorno que eu tinha era muito pouquinho, perto do que eu poderia ter se eu realmente tivesse envolvida ali com a minha área, né? E eu optei na época por uma carga horária menor, né, em negociação com a empresa, para que eu pudesse ter tempo para estudar. Até que um dia, né, eu conversando com o pastor, ele falou assim para mim, eu falando da minha frustração, né? Aí ele falou assim: você já parou para pensar e já perguntou ao Senhor se Ele está nisso, se Ele tem esse propósito para você? Porque é importante que você tenha essa resposta. Então, assim,
eu cheguei a colocar isso diante de Deus. O Senhor não quer que eu trabalhe na minha área, se não é consultoria, né? Se não é concurso, o que o Senhor quer de mim? Né? E esse submeter ao Senhor, ele é muito importante, porque hoje eu estou fazendo aquilo que eu amo fazer, algo que já era um sonho desde a minha infância. A Sirlene aí, a nossa convidada, chegou, glória a Deus. E eu estou compartilhando aqui a questão da importância da gente se capacitar e a importância da gente associar, nos submeter à vontade do Senhor. Os nossos negócios, eles estarem no centro da vontade do Senhor. E eu comentando aqui que eu estava, né, cheio de dúvida, e quando eu coloquei diante de Deus, o Senhor veio, me colocou exatamente na onde eu sempre quis estar, que era podendo auxiliar os pequenos empreendedores a crescer e a crescer com segurança. Ainda está em tempo, Sirlene. Estou te aguardando aqui, você é muito bem-vindo. E com isso, ele me colocou numa possibilidade de hoje estar oferecendo, né, estar atuando na minha área, podendo ajudar aí os pequenos empreendedores a desenvolver na sua empresa seus dons e talentos e fazer com que eles sim venham a crescer, que o seu negócio não fique só ali no comprar o pão nosso de cada dia, né? Mas sim uma possibilidade de gerar sonhos, de materializar os nossos sonhos. E a importância da gente também buscar a direção dele, na capacitação que a gente vai fazer. Porque para eu chegar a montar este curso, eu fui fazendo vários outros cursos, porque há 4 anos atrás, quando eu me submeti ao Senhor, Ele me mostrou que era para eu focar em consultoria. E aqui também, em relação a essa questão da capacitação, né, o que foi trazendo para mim também a importância da gente saber e conhecer o nosso concorrente, conhecer os pontos fracos e fortes do nosso negócio. Como que você está em relação ao mercado? Isso também é importante. A gente, não só o preço que o concorrente ele cobra, mas é importante a gente também saber, em relação a ele, o que você tem de bom e o que o seu negócio tem que é um ponto fraco em relação ao mercado como um todo. Essas informações também têm técnicas para a gente entender isso. Essas informações, elas são... ela vai poder... glória a Deus! Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, paz. Falando, né, que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do coração de Deus, né? E tudo tem o tempo dele, é do jeito dele. A gente fica aqui um pouco apreensiva, tô assim, oh meu Deus, estava contando que ela ia entrar, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Seja muito bem-vinda, Sirlene. Sirlene é a minha mentorada, né? Já tem um tempinho que a gente está junto, com muito prazer. E ela trabalha, tem uma confecção, né, Sirlene, de uniformes empresariais e esportivos. Trabalho, essas mãos abençoadas, trabalho muito bem feito, né? Deus tem prosperado, tem honrado, e glória a Deus por isso. Amém. E aí eu gostaria que você contasse um pouquinho, assim, pra gente. No início eu falei, né, que tinha uma convidada que ia contar a história dela. Você contasse um pouquinho, tentar, né, do seu jeito aí, resumindo, como que começou, né? Como que foi essa ideia, de onde que surgiu, assim, como que começou tudo. A gente estou falando aqui de propósitos, de como que o Senhor já mostra, às vezes, os nossos talentos, eles já são vistos desde a nossa infância, ali, com algumas coisas. Queria conhecer um pouquinho, como, né, as pessoas conhecerem um pouquinho, como que começou, né? Da onde que veio, assim. Bom,
eu comecei, assim, há um tempo já em Almenara, né? Tive uma pequena empresa lá. Só que, assim, problema de saúde, eu vim para Belo Horizonte com meu pai, e aí veio a falecer e tal, e eu vim embora para Belo Horizonte e dei continuidade aqui, né, no meu trabalho, que eu havia parado lá. Aí, assim, a partir do momento que ele faleceu, eu comecei a trabalhar para outras empresas e tal, mas sempre com o sonho de ter meu próprio negócio. E às vezes a gente acha que você vai fazendo as coisas de acordo com a necessidade. Aí você vai fazendo, e aí acaba que você entra em algumas situações que te apertam demais, né? E aí você vai entender que, às vezes, eu tenho clientes que confiam muito no meu trabalho. E aí eu não entendia por que as coisas não fluíam, e eu ia falar assim, eu falava assim, como eu não esqueço disso, que é uma fala que me fortalece às vezes, assim, muito, é que eu falo assim, Sirlene, se você tiver um cliente que confia mais no seu trabalho do que eu gostaria que você me desse o nome. Porque, assim, é uma pessoa que incentiva você a trabalhar. Só que eu não Isso entendi. foi um cliente que te falou? Oi? Um cliente que te falou isso? Isso, é. Então, Ah, assim, que legal. isso me impulsiona, sabe? Porque, assim, puxa vida, meu trabalho é bom. A ponto de uma pessoa falar isso comigo, por que que não flui? Aí eu fui ver que essa questão administrativa, às vezes, por falta de conhecimento e também é, falta de um pouco na época, faltava um pouco mais de ter aquela segurança com as coisas que Deus queria na minha vida. A Amém. mostrar o que Deus queria através do meu trabalho, né? Que é ajudar outras pessoas a terem o seu negócio, a deixar a sua empresa mais bonita, digamos assim. Eu trabalho hoje, quando eu produzo um uniforme, eu faço como se fosse a minha empresa estivesse ali usando aquele uniforme. Amém. E eu passo para as pessoas o que eu gostaria que a minha empresa tivesse hoje. Aprendi, e com isso eu quis melhorar isso, fui aprendendo a melhorar o meu negócio. E com isso eu conheci a Viviane no final de 2016, num Tem um curso que tempinho teve já. no CRI. E aí começou a ir mudando as coisas na minha vida. As coisas foram acontecendo, né, Vivi? Ah, Nós participando de glória a Deus. palestras, e isso foi abrindo a minha mente para as coisas que realmente tinha que funcionar na minha empresa. E hoje eu estou no processo de melhoria, graças a Deus, a cada dia. Eu vejo a mão do Senhor, através da Viviane, Amém. me ajudando, né, no meu negócio. Eu sei que a gente sozinho a gente não consegue. Isso eu tenho certeza que sozinho a gente não consegue. Se a gente não buscar primeiro ajuda no Senhor e depois a gente buscar uma pessoa para nos auxiliar no nosso negócio, a gente não dá conta, porque são muitas coisas e eu achava que com a força do meu braço eu ia, sabe? Com a força do meu braço eu iria conseguir tudo. Então, eu sou uma pessoa muito batalhadora, não desisto fácil. E eu queria realmente entender por que que o meu negócio não estava fluindo, sendo que eu sei que o meu trabalho é bom, eu sei que eu tenho clientes que confiam no meu trabalho, e por que que as coisas não fluem, sabe? E hoje eu vejo que é a capacitação. Uma das Amém. coisas fundamentais para mim, depois da minha fé, foi a capacitação, que é o que eu busco todo dia. Eu fiz o curso Empreender para Crescer, uma coisa que ainda estou no processo ainda, não tem algumas coisas que eu preciso melhorar, estou no processo, mas eu sei que eu estou no caminho, sabe? Amém. Eu assim, super indico o curso E para quem há tempo quiser. para todas as coisas também, né? Não se cobrar tanto. Há tempo para todas as coisas, né? Eu Uma não tô coisa de conseguindo te cada vez. ouvir. Mas eu estava comentando que você contou sua história um pouquinho, né? Que a gente se conheceu em 2016, nem lembrava que já tinha tanto tempo, né? E, E que a importância que você viu, né, da capacitação, eu estava falando sobre isso aqui, que a gente entender que o negócio, muitas vezes, ele é feito de um dom, de um talento seu, mas ele também ele precisa de dom e talentos de outros. Você abençoa as pessoas, como você colocou aqui, que você gosta do que você faz, porque é embelezar as empresas,
né, quem está chegando agora, a Sirlene, ela faz uniformes empresariais e também esportivos. Então, eu acho lindo quando ela fala, eu amo o que eu faço, porque eu faço como se fosse para a minha empresa. Eu quero deixar lindo aquele ambiente de trabalho, com os uniformes bem feitos, as pessoas ali bem aparentadas, né? Com aquela sensação de organização, né, Sirlene? Eu sinto isso, quando está todo mundo de uniforme. Eu lembro que eu sempre tive isso. Eu, de pequena, tinha uns 10, 11 aninhos, eu tinha um clubinho lá com os meus primos. E eu aprendi a pintar na escola, né? Pintar em tecido. Aí eu fiz o molde com as letrinhas e escrevi, eu comprei as blusinhas Erig na época, as blusinhas brancas, e escrevi na camisa nosso clubinho e todo mundo, para a gente começar uma reunião, olha isso, eu era criança, 10 para 11 anos. E para a gente começar uma reunião, todo mundo tinha que estar uniformizado, tinha que estar de crachá. Eu falo que a gente já percebe, né, a questão do propósito de Deus nas brincadeiras de criança. E como que já tinha essa ideia de ver que fica organizado. Quando eu chegava para fazer uma mentoria em alguma empresa, uma das coisas que mais gritava para mim é não ter organização, não ter assim, um crachá, um uniforme. Ou quando vai um prestador de serviço na casa da gente, que ele não tem ali um uniforme, parece que a gente não valida da mesma forma, né? Como que faz uma diferença. A apresentação pessoal, ela faz uma diferença enorme. O nosso parece que está no inconsciente, assim, né? A gente vê organização, né? A palavra organização, ela grita quando a gente chega num ambiente que as pessoas estão uniformizadas. A forma que a pessoa chega, ela já transmite a importância disso, né, para os empresários. E você falando, eu queria que você comentasse assim, de onde que surgiu a ideia de ser uniforme? De onde surgiu a ideia? De você trabalhar com uniforme. É justamente porque, assim, eu sempre gostei dessa questão de ver as empresas. Eu achava muito lindo as pessoas chegarem tudo arrumadizado ali. E aí eu comecei a trabalhar, no início eu começava eu era faccionista. Eu trabalhava só prestando serviço de costura para as outras pessoas, assim. Só Sim. eu olhava para aquilo e falei assim, poxa vida, é um trabalho lindo demais, assim. Não porque isso, como é que eu posso dizer? Fosse me parar ali, sabe? Eu sempre fui uma empreendedora e eu via que eu podia chegar mais longe. E sempre gostei disso. Desde a escola, quando eu estudava, na verdade, eu via... Na verdade, uma coisa assim que vem lá da infância, quando eu pegava minha mãe, consertava as roupas do meu pai, e aí ela saía para a roça, e eu ia lá, pegava umas roupas minhas e desmanchava e costurava pelo avesso ali, sabe? Era roupa de escola, às vezes eu mexia naquilo com amor, eu vi. Só que assim, eu não entendia, depois eu mudei totalmente para a área da saúde, parei para montar meu negócio ali, saí. Meu primeiro cliente foi um médico que trabalhava no posto de saúde. Eu fiz para Olha ele só. Nada é por acaso, não foi à toa que você chegou na área da saúde, né? Depois virou cliente. O meu primeiro cliente foi o doutor Marco Antônio e ele fez 3 camisas gola polo e 2 jalecos que eu fiz para ele. Olha E aí, só. sim. E nisso, eu lembro que eu falei assim, doutor Marco Antônio, eu não vou te cobrar isso. Só que assim, ele me pagou, assim, triplicadamente, porque ele foi me indicando para pessoas, entende? Então, assim, ele foi me indicando, primeiro, aí depois a esposa dele trabalhava numa cidadezinha lá perto, e ela trabalhava na prefeitura, e tinha um grupo de mulheres que iam para Brasília, no evento das Margaridas. E aí ele foi me indicou para eles, aí nessa época eu estava grávida da Yasmin, eu fiz 44 camisas para eles, por esse pouquinho de pedido que eu fiz, entende? Então, assim, eu vi aí que aí isso funciona, sabe? Quando por 3 camisas ele... Entende? Como você está naquilo que você gosta, né, Sirlene? É o propósito de Deus, aí
flui, né? Então É assim, impressionante. e hoje eu trabalho, assim, eu falo para você. Às vezes minha filha até fala comigo, você fica mais na fábrica do que em casa, né? Mas é porque assim, eu faço com prazer e você quer ver aquilo fluir, sabe? Eu trabalho com muito amor no que eu faço. Então, hoje, quando eu tive a oportunidade de fazer o curso, de saber que eu poderia melhorar e crescer ainda mais, assim, com uma qualidade no meu trabalho e gerindo melhor meu negócio, isso para mim foi assim, eu vi a mão de Deus mais ainda ali. E Porque eu sendo fonte também de outras pessoas, né? Tem outras pessoas trabalhando para você hoje. com Então, assim, como que vai só fluindo, né? Só ampliando, né? Com a sim. graça de Deus. E hoje eu agradeço muito a Deus por ter essa profissão. Às vezes eu paro aqui, fico ouvindo um louvor e eu fico falando assim, Deus, como eu sou grata, porque o Senhor me colocou numa profissão que eu amo fazer, sabe? Eu não me Amém. vejo fazendo coisa, não me vejo, sabe? E hoje eu quero cada vez mais me estar aperfeiçoando meu negócio, melhorando, né? Dando oportunidade para outras pessoas, né? Através do meu negócio, vendo as outras empresas também felizes usando o uniforme que eu faço, sabe? E isso não tem preço, sabe? Amém. E uma coisa que você falou, né? Que você fica aí até tarde, na verdade, tem que frear, né? A Sirlene, de tanto que trabalha. Eu estava comentando isso aqui também. Quando a gente está no propósito de Deus, é tão diferente porque flui e é algo que é natural, né? Não é enfadonho. É diferente as pessoas, quando a gente está, às vezes, num negócio que a gente não gosta, ou mesmo trabalhando, às vezes, para uma outra empresa, a gente que não é propósito de Deus, porque o trabalhar também, né, ser para outro é bênção, mas desde que a gente esteja no centro da vontade do Senhor para as nossas vidas. E às vezes ele se torna ali a segunda-feira, não acredito que chegou segunda, fica doido para chegar a sexta, para já. Então, não vive, né? Porque se a gente está na segunda, já doido para chegar a sexta, já se passaram 5, 6 dias ali, que a pessoa não desfrutou. Eu já vivi isso. O estar nesse lugar é muito desagradável e é muito frustrante. É uma vida que está passando que a gente não está vendo ela passar, né? Ela está passando e a gente não está desfrutando, porque a gente está ali em algo que não tem nada a ver com a gente, que não está gerando o que o propósito gera, essa satisfação e esse bem-estar, e não tem preço que pague, né? E além disso, ainda vai gerar também possibilidades de materializar nossos sonhos. A partir do momento que a gente organiza, começa também a ver dali do fruto do trabalho a materialização dos sonhos, né? Os projetos também tem uma vontade de ajudar outras pessoas, já está ali, né, empregando outras pessoas e com outras visões aí mais para frente. Então, assim, como que é gratificante, né? Eu coloquei a importância da gente nos submeter ao Senhor. A Sim. gente a questão do planejar, a gente vê Deus muito nisso, né? O tempo inteiro, tudo foi com planejamento. Tudo que o Senhor faz é com riqueza de detalhes. Na hora que a gente lê o Antigo Testamento, a criação ali do tabernáculo, cada tamanho da cortina, o tamanho de não sei... Gente, eu ficava assim, chocada, assim, o nível de detalhes, né? Que a gente serve um Deus de detalhes. E colocando a importância que você falou, né? O que é a importância do se capacitar e do planejar, para a gente não ficar aí também perdendo, planejar o negócio, organizar ele e ter as pessoas que podem de fato nos auxiliar a fazer dar certo. Sim. Para você também está gerando essa troca, né? Você gera para o outro gera para você, e as coisas irem, sim, de fato, fluindo, né? E eu queria que você já colocou um pouquinho, né? Mas assim, você percebe diferença no seu negócio a partir do momento que você teve uma mentoria? Muito importante. Hoje
Falo assim, meu Deus, até para identificação do negócio, do seu público, você faz um monte de coisa, quer tirar para todo lado, e aí até chegar um momento de você falar assim, não, esse aqui é o meu de você ter uma mentoria, ele te ajuda a enxergar. Tá falhando muito. Tem hora que eu te escuto e tem hora que tá sumindo sua voz. Tava ótimo, mas deu uma falhadinha. Ah, é, eu gostaria também, né, de estar fechando com aquele versículo, acho que a história da Silene, ela também ela resume isso, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que você vê essa aplicação disso no seu negócio? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente, isso é assim, é o que move a minha empresa, é a fé hoje, sabe? Várias vezes já tentei, já quis desistir. Isso assim, acho que todo empreendedor passa por isso. Sim. De dizer assim, hoje eu não vou mais. E Deus, ele. Aí você vai dormir e fala assim, hoje, Senhor, hoje eu não vou, não vou. Aí você acorda no outro dia todo vapor, né? E aí, quando Deus te coloca, você fala assim, poxa, Deus, muito obrigada, porque o Senhor não deixou eu desistir. Então, assim, Amém. é isso que a gente vai caminhando um dia após o outro, sabe? É a gente entregar realmente o nosso caminho para Deus guiar, né? E eu não esqueço de que eu falei com Deus, que ele quis escrever minha história e eu falei, Deus, deixa. Só que assim, Bom, dói. É bacana de deixar Deus fazer isso. E é impossível sem fé, a gente é se jogar mesmo e deixar Deus ir trabalhando, né, na nossa vida, né, no nosso amém. negócio. Eu creio que não é só na vida, é no negócio, sabe? Porque muitas coisas que acontecem nas grandes empresas de renome, muitas empresas, eu creio que nisso. Porque, assim, falta um pouco de Deus. Então, assim, agem de qualquer jeito, não respeita as pessoas, não honram os colaboradores. Então, assim, só enxerga o capital e não enxerga as pessoas que estão ali por trás disso, que são seres humanos, filhos de Deus, entende? Que tem o mesmo pai, que somos a mesma pessoa, que vamos para o mesmo Sim. lugar, não é? Então, E a assim, gente, por isso também, né, o curso Empreender para Crescer, segundo os princípios bíblicos, tem princípios que é, é aplicável, sim, no negócio, né? A maioria do que a gente tem na palavra, a gente associa ao negócio, né? Não tem sim, o respeitar, o amar ao próximo. Aí tem gente que fala, mas será que respeita? Né? Como que tem sido o seu pagamento para o fornecedor? Você paga ele em dia? Isso também é respeitar. Como tem sim. sido a prestação do seu serviço, você é zelosa naquilo que você faz, né? Você preza pela qualidade, ou, não vou fazer com esse pano aqui mesmo, que é mais barato, né? No seu caso, que é da área ali de confecção, para ter um retorno. Então, a importância da gente estar colocando, sim, ali os princípios, a gente trazer para a realidade do negócio aquilo que é a sua vida com o Senhor, né? Ela tem que também estar expressando, né, no negócio que você faz. Estou com outro mentorado aqui. Bom dia, Léo. Léo Freitas. Tá, o seu Insta, quem quiser entrar no uniforme para a empresa ou Bom, esportivo, né? isso. Eu vou. Tá falhando um pouco, mas eu vou falar que. Estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? A minha empresa, ela está aqui para servir, né? Aqui a gente trabalha com muito amor no que a gente faz. Eu gosto de ver uma empresa bonita, organizada, né? Nos dê a oportunidade, né, de mostrar um pouco do nosso amor pelo nosso trabalho, né, e pela sua empresa também, porque quando você chega para fazer o uniforme com a gente veste a sua camisa também, né, e para ver a sua empresa organizada, né, e o meu Instagram, entra lá, olha, né, dá uma olhada lá, Sirlene, _, Cardoso, _12.
né? Lá tem alguns modelos de uniforme que a gente produz, tem algumas lojas também que eu produzo roupa para ela, só para conhecer um pouco do meu trabalho, mostrar também um pouco daquilo que a gente pode oferecer, né? Amém. E aos pouquinhos você vai postando mais, né? Usar a tecnologia a nosso favor e a gente vai aí nesse caminho aprendendo e nos destravando em relação a isso, nos permitindo, né, estar nesse online, que não é fácil, mas o Senhor tem nos dado graça. Eu agradeço você muito pela participação, agradeço vocês que Ah, estiveram aí com a gente, aqueles que ainda vão ouvir depois, né, que Deus abençoe. A nova turma do curso Empreender para Crescer começa na próxima segunda-feira, como eu falei aqui no início. Já tem lá o link no meu Insta para você conhecer um pouco mais. Né, tem a página de vendas, você conhecer o curso, o conteúdo, se inscrever lá. É vinunes.consultoria. E segue também a Sirlene, conhece o trabalho dela. Ali é só uma amostrinha, né, porque é muito rico, muitas coisas bacanas que ela faz. E foi muito gratificante para mim a gente ter esse tempo, que a gente possa ter mais tempos assim, né? E Deus vai estar nos honrando com a tecnologia a nosso favor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e prospere cada dia mais. deixa eu você Eu também.